Boa noite a todos. Aos que estão de pé, eu vou pedir que, por favor, se encaminhem para as mesas. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo ao jantar. Muito obrigada por estarem aqui no Women's Forum. Certamente um ambiente onde a gente tem um assunto muito rico e pujante e absolutamente chave para o crescimento não só dos nossos negócios, mas da sociedade como um todo. A gente vai ter agora uma segunda parte da noite, onde eu espero que, como eu disse antes, seja tão inspiradora ou minimamente inspiradora como foi a última sessão com a ministra, com a Albina, com os outros speakers. E a ideia agora é a gente... vai ser intercalado entre jantar e conversa e bate-papo entre os grupos. Mas antes de dar seguimento a um videozinho, eu queria agradecer particularmente a alguns dos convidados que estão aqui. Em primeiro lugar, o ilustríssimo senhor cônsul dos Estados Unidos, Dennis Hankins. A ilustríssima senhora cônsul da África do Sul, Michaeletse Melanie Dubé. Veronique Morali, presidente do Women's Forum for the Economy and Society. Jacqueline Franjou, CEO do Women's Forum for the Economy and Society. Albina Ruiz, presidente da ONG Ciudad Saludable. Beth Brook, vice-presidente global da Ernst & Young. Catherine Pegar, presidente do Castelo de Versailles. Franklin Feder, CEO da Alcoa para a América Latina. Leda Guillemette, professora e pesquisadora da Universidade de Fortaleza. Queria agradecer a vocês por estarem, por abrilhantarem o nosso evento, além de outros participantes e executivos da PepsiCo que estão aqui nessa noite hoje com a gente. Bom, a PepsiCo é a segunda maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, mas muito poucas pessoas conhecem todo o nosso portfólio. Então, a gente vai assistir um vídeo bem rapidinho, só para a gente entender um pouco melhor o que é a PepsiCo. Across the vast heartland of America, the vibrant cities of the Middle East, the fertile countryside of Asia, to Mexico, India, Russia, Brazil. One company shapes the way we eat, drink, work, farm, inspire, innovate, live. PepsiCo, a world premier food and beverage company. A century of celebrating and refreshing the world. Brands that have become global icons. Practices that sustain the business and the environment. Innovation that is changing the game. To many more years. This is PepsiCo today, a global leader, a step ahead, motivated by performance with purpose, the beacon guiding our business. It's at the core of everything we do. It fuels our growth and drives our success and shapes our future. A portfolio delivering sustainable top-line growth, a pace setter in R&D, providing a wide range of foods and beverages from treats to healthy eats. This is PepsiCo today, a steward of the environment, minimizing our impact and driving productivity. In 1 year, 2 prestigious awards for water conservation, a trailblazer in sustainable agriculture and energy reduction, the largest commercial fleet of electric trucks in the U.S., a company that dares to dream. We as a corporation need to help solve the challenges that we're facing. This is PepsiCo, a more than $65 billion food and beverage company, $22 billion brands, touching consumers more than 1 billion times a day. And this is PepsiCo, consistently honored as best place to work. It makes you feel like a sense of pride because I made it, we made it. More
than a company, a community of families with passion and compassion for communities of families we serve. We are PepsiCo. I'm very proud that each day our associates across PepsiCo are working both inside and outside the company to make the world a better place. From making history to making everyday moments count. Captivating. Motivating. Dazzling. Inspiring. We're PepsiCo. Performance com propósito é uma agenda estratégica que a Indra Nooyi, a nossa CEO, que aparece aí no vídeo, cunhou esse conceito em 2006, quando ela assumiu como CEO da companhia. E apesar de várias das iniciativas que foram coordenadas e sintetizadas debaixo desse conceito, de certa maneira, já existirem dentro da PepsiCo, é verdade que, a partir desse momento, essa agenda assumiu uma importância enorme dentro da companhia. Performance com propósito tem, basicamente, 4 pilares, sendo que o primeiro pilar é o de sustentabilidade financeira a longo prazo, porque sem o oxigênio do retorno financeiro, a gente dificilmente consegue trazer outras coisas para o dia a dia. O segundo pilar é o pilar de sustentabilidade humana. O terceiro, de sustentabilidade ambiental. E o quarto, de sustentabilidade de talentos. Em qualquer um desses 4 pilares, a questão da diversidade e da inclusão são absolutamente críticas para que a gente consiga acelerar e implementar com mais rapidez e mais eficiência as nossas metas de performance com propósito. Diversidade e inclusão inclui também, apesar de não só, a questão da mulher. E por que a questão da mulher é importante? Acho que a gente já viu vários dos números hoje, em inúmeras apresentações que a gente ouviu hoje, ou já conhece de outros lugares, mas a inclusão da mulher e a ascensão e a não perda do talento feminino é absolutamente crítico, não só porque traz retorno financeiro a longo prazo, mas porque traz mais engajamento e mais sentimento de pertencimento para uma organização e porque faz este ser um mundo mais justo e melhor. Dentro desse objetivo, é por isso que a gente também apoia, dentro da companhia, ações, não só para que a gente retenha os talentos internos, e aí a gente tem todos os programas que a gente viu aqui, de retenção de talentos, de mentoring, de work-life balance, flexibilidade no trabalho, programas de retenção mesmo, onde a gente oferece alternativas de carreira para aquelas mulheres que se veem em momentos difíceis de ter que escolher entre a maternidade ou o trabalho. Mas a gente também tem programas de empoderamento feminino no âmbito social. A gente viu hoje, a Albina mostrou um dos exemplos do programa de catadores que a gente tem no Peru. Aqui no Brasil, a gente também lançou há pouco tempo o programa de recicladoras, onde a gente tem uma maioria de mulheres recicladoras apoiadas por esse processo. E a gente também apoia um projeto muito importante de acesso à água no semiárido brasileiro, que tem ajudado muito a minimizar os impactos da seca nos últimos anos. E todas essas cisternas também são em nome de mulheres que também podem trabalhar com a agricultura familiar. E justamente porque a gente vê o impacto dessas ações e o que isso já tem trazido para o nosso negócio, que a gente olha porque ainda precisa ser feito e fala, nossa, a agenda ainda é grande. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Por isso, eventos como esse e parceiros como o Women's Forum são tão críticos para que a gente possa acelerar essa agenda. Porque a gente ainda precisa discutir a questão do homem dentro do contexto social
em que a mulher ascende e passa a ter um protagonismo dentro de casa. Porque a gente também precisa falar de que não existem modelos e referências, e o mentoring dentro de casa ou as referências de modelos são importantes. Porque os números ainda mostram que a gente está muito distante de onde precisa estar. E é por isso que, para a gente acelerar aqui, esquentar os motores com esse bate-papo, que eu queria convidar o Franklin Feder para vir discutir um pouco mais essa questão comigo no palco. Por favor, vamos aplaudir o Franklin. Até porque, antes da gente começar, depois da apresentação da Albina Ruiz, que realmente me tocou profundamente, eu fiquei pensando, poxa, imagine, né? Por que não a gente imaginar um mundo mais igual, um mundo onde as mulheres têm igual participação, aonde elas julgam que seja necessário? Franklin, então, para esquentar os nossos motores aqui, e pegando uma das questões que é do fórum, de como a gente pode fazer a diferença, queria saber de você, um homem líder, que além de um homem líder e CEO de uma grande empresa que tem feito muito a diferença, mas como que a gente pode ter mais Franklins por aí? Como que a gente pode engajar e envolver mais homens líderes para essa agenda feminina? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu realmente queria agradecer ao Women's Forum pelo convite e particularmente a você, Andréia, e a PepsiCo, por esse convite. Antes de abordar a questão não dos Franklins, mas dos homens, eu queria só fazer uma colocação de credenciais e depois, porque isso é importante, fazer o disclaimer, que é sempre importante. Os credenciais é o seguinte: eu tenho a honra, realmente, de trabalhar numa empresa Alcoa, que há poucos meses atrás, numa cerimônia no Waldorf Astoria, em Nova York, teve a honra de receber, por parte do Catalyst, o Catalyst Award de 2012, junto com junto com o concorrente e a Unilever. Isso foi um marco dentro da história da Alcoa. E aqui no Brasil, em 2012, para minha surpresa total, fomos reconhecidos pelo Great Place to Work como a melhor empresa para a mulher trabalhar. Eu sempre conto a mesma história. Eu estava no palco recebendo esse reconhecimento, surpresa total. Eu virei para a Vânia Acabani, que é a nossa diretora de recursos humanos, virei para ela e disse: Vânia, agora nós realmente temos que fazer algo para as mulheres. Então, esses talvez são os credenciais. O disclaimer que eu gostaria de fazer, e eu tenho certeza que os CEOs que estão aqui, as suas empresas são diferentes do que na Alcoa, mas na Alcoa o CEO não manda nada. O CEO apenas aponta a direção. Quem realmente faz são as alcoanas e os alcoanos. Temos várias alcoanas aqui presentes. Quem deveria estar sentada aqui poderia ser a Tânia Nossa, que há muitos anos preside a nossa rede de mulheres da Alcoa, ou a Vânia Acabani, ou várias mulheres, não o CEO. Posto isto, André, como é que se engaja mais homens dentro desse processo de avançar a causa da mulher? O jeito da Alcoa, e novamente, minha gente, aqui não estou pregando que a Alcoa é certo ou errado, eu só quero relatar o jeito Alcoa de se fazer isso, que eu acho que é um dos caminhos, não é o único caminho. O jeito Alcoa, em primeiro lugar, a questão da inclusão é uma questão de valor. A Alcoa tem 5 valores, começa com integridade, passa por respeito, vai por inovação, tem saúde, segurança e meio ambiente, enfim, tem excelência operacional. Dentro do valor respeito está nominalmente escrito a questão da inclusão. Então, esse é o começo de tudo. Nós entendemos que a questão da inclusão é tão importante quanto a questão da integridade. Integridade que é o começo de tudo. Então, não há uma discussão se a inclusão
é uma iniciativa estratégica, sim, importante, é um valor. Então, seja homem, seja mulher, seja alcoana, seja alcoano, a questão da inclusão é um fundamento da empresa. Então, é um conceito, eu acho bastante interessante, obviamente a ser discutido, mas é interessante. Então, primeiro, é um valor. Segundo, porque é um valor, nós entendemos que o homem tem a responsabilidade, em inglês se diz, cast his shadow as a leader. Ele tem a responsabilidade de refletir esse valor para toda a empresa. Então, automaticamente, ao definir como valor, os homens estão incorporados nesta missão. O terceiro ponto, então, é um valor, é o shadow of leadership. O terceiro é, a Alcoa, com a minha exceção, é uma empresa, sinto muito, de engenheiros. Nós medimos tudo. Nós temos métrica para absolutamente tudo. Então, essa questão de inclusão, particularmente de mulher, é medido. E eu diria mais ainda, a remuneração variável dentro da Alcoa, 10% da variação da remuneração variável é o indicador de inclusão. Então, nós estabelecemos uma meta para o avanço da mulher dentro da companhia. Fazemos isso, desculpa usar o inglês, por job grade, por hierarquia, estabelecemos essa meta e, ao cumprir essa meta, nós ou recebemos 10% da variação da remuneração variável ou não. Então, essas três coisas, valor, liderança, métricas e impacto no bolso, é a maneira que nós incorporamos ou buscamos incorporar cada vez mais o homem dentro desse processo do avanço da mulher dentro da companhia. Franklin, fantástico. Então, podemos acreditar que os alcoanos do futuro, líderes, ajudarão nessa agenda. Mas e para fora da Alcoa? Como é que a gente faz para que a história da Alcoa e de outras empresas seja um exemplo para os seus pares em fóruns, por exemplo, como é que a gente pode ajudar a acelerar essa discussão? Pois é, eu acho que nós conversamos pouco. Eu acho que eu sou responsável pela Alcoa, eu acho que realmente nós, Alcoa, conversamos pouco, dialogamos pouco, ou poderíamos fazer mais, colocando de uma forma positiva, poderíamos fazer mais dialogando com outras empresas e em fóruns mais amplos. Novamente, a ideia aqui não é dizer que a maneira Alcoa é a maneira certa. Nós não somos uma companhia perfeita, nós gostaríamos de ser, mas não somos, mas temos uma história para contar. Eu acho que contamos pouco e dialogamos pouco. Isto é verdade tanto internamente e ainda mais externamente. Temos um dever de casa a fazer. Perfeito. Vamos passar para uma segunda questão que surgiu hoje ao longo do dia, que era, talvez até emendando nessa discussão. Fala-se pouco da questão da mulher? Deveríamos falar mais? Deveríamos trazer essa agenda de mulher para o debate estratégico ou de ações concretas no dia a dia? O que você acha? Bom, sei lá, André, eu sou absolutamente um apaixonado pelo tema de uma empresa consciente, uma empresa ética e moral. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma empresa tem a responsabilidade, sim, de dar retornos aos acionistas, mas, fundamentalmente, fazer tudo isso de uma forma ética e moral. E não sou o único dentro da Alcoa, graças a Deus. Eu tenho, aqui no Brasil, 6.400 alcoanas e alcoanos que também acreditam nisso. Dentro desse conceito de uma empresa ética e moral, nós temos, sim, o dever ético e moral de buscar o avanço da mulher, mas não só o avanço da mulher. Falou-se hoje, eu acho que foi o Jorge Abrão, do Instituto Etos, que levantou a questão dos afro-brasileiros ou dos negros. Se a gente, Alcoa, talvez
teve um reconhecimento com relação ao avanço da mulher, eu digo aqui publicamente que a Alcoa tem muito a fazer com relação ao avanço dos negros ou dos afro-brasileiros dentro da empresa. A questão de orientação sexual, nós também, dentro da Alcoa, temos um trabalho importante a fazer. Então, essa questão de inclusão não pode ser apenas reduzida à mulher, é uma questão mais ampla, mas isso não quer dizer que não temos programas, não precisamos focar e falar mais sobre a mulher dentro da Alcoa e dentro da sociedade como um todo. Franklin, você me contou uma coisa hoje no CEO Forum que eu queria repetir aqui, que eu achei muito interessante, que você tinha dito que diversidade e inclusão são ligeiramente diferentes, que diversidade é convidar para a festa e inclusão é dance cheek to cheek, né? O que a gente precisa fazer para chamar para a festa e dance cheek to cheek na agenda da mulher? Não, eu acho que é uma distinção, uma definição importante. E quem inventou isso não foi eu. Eu declaro que quem fez essa definição é uma senhora, uma mulher fantástica, chamada Gina Lovett, que é a diretora, vice-presidente de diversidade ou de inclusão da Alcoa e fica em Cleveland, lá nos Estados Unidos. Ela sempre diz, né, diversidade é ser convidado para o baile. Inclusão é dançar cheek to cheek. Não adianta a gente só ser convidado para o baile, não adianta só ter as métricas e as estatísticas que provam que 25% ou 18% do nosso quadro é composto de mulheres. O importante é que essas mulheres efetivamente participam, que estejam engajadas. E, no fundo, inclusão é isto. E o foco, realmente, que pelo menos a gente busca, novamente, longe de ser perfeito, a nossa busca é realmente da inclusão, não é só fazer os números, ter as métricas. Então, essa questão do baile, da dança cheek to cheek, eu penso muito sobre isso. Como é que a gente faz o cheek to cheek, né? Por falar em métricas, e as cotas? E as polêmicas cotas? Qual é a sua opinião a respeito das cotas? Se tem um assunto polêmico nesse negócio todo, é de cota. E deixe-me já me autodeclarar aqui. E não pense que ninguém vai pensar que é uma discussão simples. Sem dúvida, a imposição de cotas é eu digo isso livremente, francamente, a imposição de cotas é uma decisão arbitrária e autoritária. E sendo alguém que cresceu na década de 60, eu sou absolutamente contra isso. Mas a prática na Alcoa, e novamente, eu não estou usando a Alcoa, é apenas um exemplo. A prática na Alcoa é sim, nós utilizamos cotas. Nós usamos cotas não em termos da definição de quantas mulheres devemos ter em cada nível organizacional, mas definimos cotas para preenchimento de qualquer vaga. Não me venha com um slate que não tenha 50% de mulheres. Então, o slate para candidatos a uma posição necessariamente tem que ter 50% de mulheres. A partir daí vamos para o papo de meritocracia, de competência, de mérito, etc. e tal. Mas o escopo dos candidatos, das candidatas, tem que necessariamente incluir 50%. É justo isso? É correto? O impacto a curto prazo, o impacto a longo prazo? Enfim, discutimos dentro da Alcoa, foi uma conversa longa e, ao final, chegamos à conclusão que, sim, temos que ter cotas. Eu, particularmente, lutei a favor, acredito que seja importante, eu entendo que é uma posição autoritária e arbitrária, mas para avançar a causa, e a causa é justa, dentro do conceito de uma empresa que tem que ser ética e moral, porque é a coisa certa a fazer, eu sou a favor dessas cotas. Eu sei que é polêmico, podemos conversar mais sobre isso. Bom, agora para encerrar, queria só te fazer uma pergunta.
Hoje você teve no CEO Forum, você teve no discurso da ministra, da Albina, dos panelistas. Alguma coisa te inspirou? Alguma coisa que você tenha ouvido hoje que te fez pensar diferente? Eu acho, Andréia, tudo que, né, do momento que eu cheguei a 1h30 até esse momento aqui, tudo isso me inspira. Sabe, sei lá, essas horas todas juntos me confirma que aquele truísmo que é yes we can, nós juntos podemos fazer uma baita diferença. É empresa, é governo, tivemos a ministra Isabela Teixeira, grande figura, tivemos representantes da sociedade civil, das ONGs, Instituto Etos, empresas, nós juntos, nós podemos fazer uma diferença. Eu não tenho nenhuma diferença, e uma diferença positiva em relação a uma sociedade justa e ética. E eu acho que a inspiração foi essa, André, foi exatamente essa. Bom, então, com essa fala, a gente segue agora para o jantar. Durante o jantar, eu vou pedir só um pouquinho de silêncio, porque eu preciso explicar as regras do jogo durante o jantar. Eu sei que está todo mundo com fome, foi um dia longo, mas só mais um pouquinho de paciência. A gente agora vai ter o jantar servido e a gente vai ter as discussões nas mesas. As pessoas se inscreveram com base no tema ou na table leader, que vai ajudar a coordenar a discussão durante o jantar, capturar os principais agreements, findings, discussões ou o que sair. E ao final da noite a gente vai só brevemente falar alguns dos highlights que foram discutidos durante a mesa. Mais uma vez eu queria agradecer a você, Franklin, pela participação e que vocês tenham bons debates na mesa. Muito obrigada. Bom, gente, eu estou quase encerrando a minha função de animadora oficial da noite. Acho que pior que a bióloga que foi moderadora, sou eu de animadora e cheerleader. Acho que o ano que vem eu venho de pompons, para ver se eu consigo ser mais entertaining. Mas vamos lá. Só antes da gente fazer o wrap-up, e eu tenho alguns agradecimentos que eu queria fazer também, eu queria avisar a quem não viu ainda pelos seus iPhones e iPads, o Movimento Passe Livre fez o seu caminho lá de Pinheiros para Berrini, e está indo em direção ao Palácio do Governo. Então, e os números são... Acho que a gente pode ficar aqui um bom tempo e tomar mais vinho e café e chá e o que vocês quiserem, bastante Pepsi, porque parece que os números são surpreendentes mesmo. Tem 65 mil pessoas que se juntaram ao movimento hoje. Não sei se estão todas 65 mil em frente da Globo. Então, eu só estou dando recado, porque algumas pessoas já viram nos seus iPhones e estão preocupadas. O que a gente está conseguindo de informação eu vou passando para vocês. Mas o mais recente que a gente tem é isso mesmo. Eles passaram aqui pela Ponte Água Espraiada, na frente da Globo, e disseram que devem ir em direção ao Palácio do Morumbi, ao Palácio do Governo, pela Avenida Morumbi, mas isso vai se confirmando minuto a minuto. Então, vamos tomar mais uma Pepsi e ficar tranquilos aqui, porque vai ser difícil se locomover agora. Bom, eu dei uma olhada nas perguntas. Eu sabia que ia gerar um burburinho enorme eu falar isso, mas eu achei melhor falar mesmo. Ok. Bom, gente, só antes de eu entrar nas perguntas, só um minutinho. Eu só queria agradecer a esse delicioso jantar que a gente teve o prazer de degustar hoje, ao chefe Thierry Buffeteur, eu espero ter falado o nome dele certo, que além de tudo, vários dos produtos foram utilizando aveia Quaker e alguns outros produtos da PepsiCo, então um agradecimento especial ao chefe, muito obrigada.
E a decoração das velhinhas e as flores, na verdade, foram doadas por nós, para nós, pela Mônica Rezende, que criou toda a decoração do jantar, então queria também agradecer. Bom, gente, eu tinha que nascer de novo como Hebe Camargo, porque para ler as fichinhas vai ser interessante. Vou chamar a Adriana para me ajudar aqui com as fichas. Bom, vamos lá. Vou fazer um sample do que saiu de papo. How are you going to make a difference for women? Ah, bom, esse aqui está em português, vamos lá. Ajudando mulheres empreendedoras a crescer seus negócios através do mundo digital. Ah, tá aí um tema interessante que a gente não falou. Acho que a conexão em rede e o mundo digital claramente traz outro grau de empoderamento e networking. Incentivar grandes empresas a repensar suas campanhas publicitárias para mudar o pensamento das gerações futuras, colocar a mulher em menos posição de dona de casa ou da gostosa da praia e mais em uma posição igualitária. Gostei. A gente discutiu isso. Muito bom. Muito bom. Bold conteúdo. Gabriela, muito bom, muito bom, muito bom. A gente discutiu isso num dos eventos da ministra Isabela, em que a gente justamente falava dos estereótipos de mulher, que ou é da mãe ou da gostosa mesmo. E a gente talvez tenha que mudar, né? Tem outros papéis que a gente cumpre. Vamos lá. Esse está interessante. Women should not try to adapt and fit in a corporate world created by men. Women need to reshape the corporate organizations and work hard to, I think, that's it. Mas acho que a ideia geral é essa. Not try to adapt in a world that was not made by them. More formal programs to promote women, measure and make managers accountable for progress. Alcoa, acho que é um bom exemplo de onde isso está acontecendo. Women must become executives without trying to look or behave like men, que acho que está dentro da mesma linha. Vamos lá. Conscientizar as mulheres do seu poder e de empoderar a mulher e de que empoderar a mulher é melhorar a vida dos filhos e, em consequência, melhorar a sociedade. Aprimoramento contínuo com visão compartilhada entre mulheres. Networking, que é um tema que já surgiu várias vezes. Educação financeira para mulheres. Inteligência emocional. Interessante, como formação. Mentoring e sponsoring como quebra de paradigmas, criar políticas alternativas dentro da própria empresa para faixa etária inclusiva, criar programas de diversidade para diferentes faixas etárias. Como você vai fazer a diferença? Levando para o RH da minha empresa sugestões como licença paternidade, jornada flexível para quem tem filhos e quer balancear o peso da carreira e família de outra forma. Sharing ideas, investing efforts and budget on people development, educating and showing the way of producing and earning from its own production, from sales progress to production progress. Ok, e para encerrar, e aí a gente fecha, acho que esse está bem inspirador. I'm going to do more than mentor, I'm going to sponsor. Acho que com esse último pensamento a gente pode encerrar a noite. Uma das discussões grandes que a gente tem tido nos grupos de mulheres do qual eu participo é justamente esse. Como que a gente, como mulher,
assume a causa da mulher e age não só como mentora, mas eu acho que mais interessante ainda essa ideia de ser sponsor dessa agenda. Bom, gente, com isso, eu desejo um resto de noite, café, Pepsi, mais vinho, até que o movimento melhore para todos. Muito obrigada por terem vindo, que vocês descansem e que amanhã a gente tem mais.